Luís era apenas um menino quando, em silêncio, traçou sobre o próprio peito um sinal que mudaria para sempre o rumo de sua alma. Em meio aos corredores frios do castelo de Castiglione dell'Estiviere, entre o tilintar das espadas e o eco dos tambores de guerra, aquele filho primogênito da poderosa Casa dos Gonzaga já era tratado como herdeiro de um futuro de glórias. Seu pai, Ferrante Gonzaga, Marquês de Castiglione, orgulhava-se de vesti-lo como um pequeno soldado, de levá-lo às manobras militares, de moldá-lo como sucessor da linhagem nobre. Mas aos 7 anos, enquanto o mundo o via como um príncipe em formação, Luís olhava para o céu como quem pertencia a outro reino. Nesse mesmo ano, fez um voto solene de castidade, consagrando a própria pureza a Deus, não por imposição, não por medo, mas por amor. Um amor que ainda ninguém compreendia, mas que um dia seria reconhecido como santidade. A história de São Luís Gonzaga é um dos maiores testemunhos de pureza, renúncia e caridade já oferecidos pela juventude cristã à Igreja. Seu nome é hoje celebrado como padroeiro dos jovens, dos seminaristas, dos estudantes e até dos doentes mais esquecidos. Mas, acima de tudo, sua vida é uma resposta para quem sente que nasceu num mundo que não compreende sua fé. A narrativa que você está prestes a mergulhar não é sobre um jovem que se isolou da vida, mas sobre alguém que, envolto em tentações, riquezas e lutas internas, escolheu amar a Deus acima de tudo. E mais, é a história de um santo que sabia, com impressionante clareza, o dia exato em que partiria deste mundo. E mesmo assim, caminhou com serenidade para esse encontro. Em tempos de medo, confusão e perda de sentido, sua vida acende uma esperança rara, a de que ainda é possível viver com alma pura, coração corajoso e confiança total na vontade divina. Se você tem um filho distante da fé, se sofre por alguém que trocou a oração pelas distrações do mundo, ou se você mesma sente-se perdida entre tantas dores, ouça esta história até o fim. Pode ser que, como Luís, você também encontre em Deus um propósito maior que todas as promessas do mundo. Os olhos de Luís, tão pequenos e já tão atentos, pareciam ver algo além das tapeçarias e das armaduras que adornavam o castelo de sua infância. Desde os primeiros passos, envolto no peso da tradição e da expectativa de sua linhagem, tudo ao redor gritava guerra, honra e poder. Seu pai, Ferrante Gonzaga, não escondia o orgulho de preparar o herdeiro para sucedê-lo como Marquês de Castiglione. Vestia-o com trajes militares em miniatura, levava-o aos acampamentos e o chamava de meu pequeno capitão. Luís obedecia, mas havia algo em sua alma que não se dobrava. Aos 7 anos, num gesto que passou despercebido aos olhos do mundo, mas que o céu certamente registrou com reverência, ele ofereceu a Deus o dom mais precioso de sua juventude, sua castidade. Com a delicadeza e a coragem que só os santos possuem desde a infância, prometeu viver para Deus com um coração indiviso, sem reservas, sem divisões, sem concessões. Essa promessa não foi fruto de uma fuga ou de uma rigidez precoce. Foi, antes, um impulso amoroso, alimentado pelas orações sussurradas por sua mãe, Marta Tana, uma dama da corte espanhola que, ao contrário do marido, sonhava com um filho de altar e não de espada. Ela lhe ensinou a rezar, contou-lhe sobre os santos e lhe mostrou que havia um outro tipo de grandeza, a grandeza de pertencer a Deus. Enquanto os homens o chamavam para a glória dos campos de batalha, sua alma se refugiava nas histórias dos mártires, nas vidas dos consagrados, nos exemplos silenciosos de quem renunciava a tudo por amor. Na solidão dos aposentos reais, Luís meditava. E quando ninguém esperava nada além de bravura militar, ele já desenhava em sua alma o mapa de uma outra missão: tornar-se santo. É impossível não recordar diante de um menino assim as palavras de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 14. Ainda sem saber os caminhos que o levariam à eternidade, Luís já tocava esse reino com as pontas dos dedos, e mais que isso, com a pureza do coração. Sua vida ainda seria desafiada por tentações, resistências familiares,
ambientes corruptos e doenças inesperadas. Mas nada disso conseguiria apagar o brilho da luz que já ardia dentro dele. Quem o visse naquela idade talvez o chamasse de frágil ou sonhador. Mas o céu já o conhecia pelo nome que um dia seria proclamado entre os altares. Aos 8 anos, Luís foi enviado a Florença com o irmão mais novo, Rodolfo, para servir como pajem na corte esplêndida do grão-duque Francisco de Médici. Era um ambiente de ouro e venenos. Os salões, cheios de tapeçarias e vinho, escondiam intrigas, escândalos, seduções e risos fáceis. As palavras eram afiadas como punhais, e o silêncio dos justos era zombado como ingenuidade. A corte dos Médici era uma encenação luxuosa da vaidade humana. E ali, onde muitos perderiam a alma por aplausos, Luís encontrou refúgio apenas na oração. Cada festa recusada, cada olhar desviado, cada oração feita em segredo, era como uma pétala de lírio preservada em meio à lama. Ele não combatia o mundo com palavras duras, mas com a firmeza da presença pura, como quem silencia uma tempestade apenas por estar em paz. Foi nessa época que contraiu uma doença renal, que o afastou das atividades e o obrigou a passar longos períodos em recolhimento. Para muitos, seria um sofrimento. Para ele, foi oportunidade. Dedicou esse tempo ao estudo das vidas dos santos e à meditação prolongada, descobrindo neles espelhos e modelos para sua alma em formação. Não desperdiçou um dia sequer. Entre as dores do corpo e os suspiros da alma, crescia nele uma certeza, que a verdadeira glória não estava em títulos nem em louros, mas em pertencer inteiramente a Deus. Ainda em meio à convalescença, sua piedade se tornou tão profunda que, aos 12 anos, recebeu a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, que ficou impressionado com o fervor daquele menino distinto. O olhar de Borromeu repousou sobre Luís como quem reconhece em silêncio uma alma escolhida. Aquela Eucaristia não foi um rito de passagem, mas um sacramento que selou sua vocação com fogo. Depois de Florença, veio Madrid. A corte espanhola de Filipe II era diferente, mas não menos sedutora. Luís foi nomeado pajem de honra do infante Dom Diego, herdeiro do trono, e chegou a receber o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Nada disso o comoveu. Os salões, os uniformes, os títulos, tudo lhe parecia menor do que a oração da noite. Seu pai, percebendo a piedade crescente do filho, tentava redirecioná-lo com festas, companhias e distrações, como quem tenta apagar uma vela com ventos mundanos. Mas a luz só aumentava. Diante das provocações, respondia com uma convicção desconcertante. Busco a salvação, busquem-na vocês também. Era como se dissesse que o céu era urgente e que viver sem essa meta era o verdadeiro escândalo. Nesse tempo, com cerca de 10 anos, consagrou-se à Virgem Maria com fervor e confiança. Aquela entrega maternal moldaria toda a sua caminhada espiritual. E mesmo com apenas 13 anos, já dava sinais de uma maturidade fora do comum. Não de quem sabe muitas coisas, mas de quem já pertence a alguém. Em meio às tentações douradas da corte, ele era um lírio escondido entre espinhos, exalando um perfume que começava a inquietar os que ainda dormiam na ilusão. Como está escrito no livro dos Salmos, como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Salmo 119, versículo 9. Luís já vivia essa resposta, mesmo quando ainda mal sabia o quanto isso lhe custaria. Em meio aos tronos dourados e aos corredores silenciosos do poder, Luís ajoelhou-se, não diante de um rei, mas diante de um altar, não para receber ordens, mas para receber o próprio corpo de Cristo. Era 22 de julho de 1580, e ele tinha apenas 12 anos, quando se aproximou do cardeal Carlos Borromeu, que lhe estendeu a Eucaristia com uma reverência rara. O prelado, já famoso por sua santidade e rigor pastoral, ficou profundamente tocado com a devoção daquele jovem. Não era um gesto treinado ou ensaiado, era um derramamento sincero de alma, uma fome de Deus que parecia ter queimado todas as vaidades do mundo. Aos olhos de Borromeu, aquele menino de alma transparente não estava apenas comungando. Estava oferecendo sua vida. O escândalo não era o ato em si, mas o contraste,
Um nobre, um herdeiro, um futuro marquês, ajoelhado como o mais simples dos fiéis, com os olhos fechados e o coração rendido. Enquanto tantos buscavam destaque nas cortes, Luís desaparecia no mistério da Eucaristia. Essa comunhão marcou um ponto de virada. A partir dali, intensificou sua rotina de orações. Passou a rezar diariamente os salmos penitenciais e comungava com regularidade impressionante para a época, ao menos uma vez por semana, quando o costume geral era muito mais espaçado. A sua vida interior crescia como uma árvore plantada junto às águas, como descreve o salmista. Ele é como árvore plantada junto às águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Salmo 1, versículo 3. Luís florescia em silêncio, mas esse florescimento começava a incomodar. Os colegas zombavam de sua pureza, os nobres murmuravam entre si sobre seu excesso de piedade. Até mesmo membros da sua família achavam aquilo tudo um exagero, uma fase, uma distração juvenil. Mas nada o abalava. Sua alma estava ancorada em outra promessa, em outra pátria, em outro Senhor. O altar se tornara seu verdadeiro trono. Cada missa era um encontro com o amado. Cada comunhão era um pacto de fidelidade. Em seus olhos havia uma luz que não vinha dos lustres palacianos, mas do tabernáculo. Era um príncipe, sim, mas de um reino que não se via, e quanto mais os homens duvidavam, mais ele se dobrava diante de Deus. Em silêncio, aquele jovem aristocrata começava a escandalizar o mundo com o mais revolucionário dos gestos: ajoelhar-se com humildade. Poucas batalhas são tão dolorosas quanto aquelas travadas dentro de casa, quando o sangue grita uma direção e a alma suplica outra. Foi exatamente esse o campo de combate que Luís enfrentou ao anunciar seu desejo de abandonar o mundo para servir a Deus. Seu pai, Ferrante Gonzaga, homem de guerra, honra e vaidade, não aceitava a ideia de perder o primogênito para uma vida religiosa. Ainda mais para uma ordem como a Companhia de Jesus, cujos membros faziam voto de pobreza, renunciavam a títulos e se dedicavam à obediência radical. O marquês planejava um filho bispo, no mínimo, com coroas e púrpuras. Mas Luís queria apenas uma batina simples e o silêncio da clausura. O conflito foi feroz, não em gritos, mas em investidas sutis e insistentes. Por 2 anos, Ferrante tentou dobrar a vontade do filho, expondo-o a festas, honrarias, promessas de poder, ofertas de cargos altos. Queria seduzir a alma do jovem com o perfume das vaidades, como o tentador no deserto. Mas Luís, como Cristo diante das pedras transformadas em pão, recusava tudo. Seus olhos estavam fixos em um reino maior, onde o menor é o maior, onde o servo é o mais amado. Ele não buscava reconhecimento, buscava a cruz. Não queria destaque, queria santidade. Seu pai, desconcertado, chegou a oferecer um meio-termo. Permitiria que o filho se tornasse sacerdote, desde que não fosse jesuíta. Luís, porém, não negociava com sua consciência. Já havia escutado no íntimo o chamado para seguir os passos dos missionários da Índia e do Oriente, e embora nunca tenha chegado a partir para essas terras, o espírito já vivia em missão. Sua resposta não foi altiva, mas firme. Preferia perder todos os privilégios, atrair o que Deus havia escrito em seu coração. No silêncio de sua resistência, ecoava a coragem dos profetas, como a de Josué ao declarar: "Escolhei hoje a quem quereis servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E assim como quem entrega o próprio futuro no altar, Luís venceu. Seu pai, cansado de lutar contra algo que já não era terreno, cedeu. Foi um consentimento doído, quase trágico, mas necessário. A renúncia do filho não era apenas aos títulos, era ao orgulho paterno, à herança dos Gonzaga, ao nome que ecoava entre nobres. Luís se afastava da carne para seguir o espírito. E foi nessa obediência dolorosa, nessa fidelidade radical, que ele começou a escrever sua maior nobreza, a de pertencer inteiramente a Deus, mesmo à custa de lágrimas e separações.
A santidade, às vezes, começa com um não dito com amor. E aquele não a tudo que seu pai oferecia foi para Luís o primeiro degrau de sua cruz gloriosa. Em 2 de novembro de 1585, o mundo assistiu, ainda que sem compreender, a uma das mais belas renúncias da história cristã. Com apenas 17 anos, Luís Gonzaga, primogênito da poderosa Casa dos Gonzaga, desfez-se publicamente de tudo que o esperava: o título de Marquês de Castiglione, os bens, as terras, a herança e os privilégios de uma linhagem nobre que remontava aos grandes senhores da Lombardia. Ato tão radical exigiu até mesmo a aprovação formal do imperador do Sacro Império Romano, pois Castiglione era um feudo imperial. Nada disso o deteve. Em um gesto silencioso, mas eternamente eloquente, transferiu todos os seus direitos para o irmão mais novo, Rodolfo, deixando claro que sua ambição não era o trono da terra, mas o serviço do céu. A cena, envolta de solenidade, não teve trombetas nem coroas, mas ficou gravada nas muralhas celestes com o brilho dos grandes sacrifícios. Muitos se perguntavam como um jovem de sua estatura social podia preferir a obscuridade de um convento à glória de uma casa secular. Mas Luís não via grandeza no poder, via perigo. Não via conforto nas riquezas, mas prisão. Sua alma já estava rendida a um amor absoluto, e tudo o mais era distração. Logo após essa entrega, partiu para Roma, deixando para trás os corredores de mármore e os jantares festivos, para entrar nos silenciosos claustros da Companhia de Jesus. Ali, foi recebido pelo próprio Papa Sisto V, que o abençoou com reverência, como quem reconhece a ousadia de um espírito marcado por Deus. No dia 25 de novembro do mesmo ano, começou seu noviciado na Companhia de Jesus, acolhido pelo superior-geral da ordem, Padre Cláudio Aquaviva. Seu diretor espiritual seria ninguém menos que São Roberto Bellarmino, teólogo e doutor da Igreja. Mas apesar de estar cercado por homens notáveis, Luís não buscava notoriedade. No convento, pedia sempre os serviços mais humildes: limpar, servir, cuidar. Sua alegria não estava em ser notado, mas em ser útil. Seu jejum constante, suas disciplinas, suas noites em oração não eram para chamar atenção, mas para moldar sua alma segundo a cruz. Aquela renúncia pública não foi apenas o abandono de títulos, foi a expressão visível de uma morte interior ao mundo e o nascimento de uma vida escondida em Cristo. Como está escrito: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Com essa fé, Luís se fez pequeno para ser grande no reino que não passa. Dentro dos muros do noviciado jesuíta em Roma, onde o silêncio era uma escola e cada regra um degrau rumo à santidade, o coração de Luís Gonzaga ardia com um desejo que ia além dos livros e orações. Ele queria ser missionário. Não bastava para ele a clausura piedosa ou a teologia refinada, ainda que se destacasse em ambas. Seu espírito sonhava com as selvas da Índia, os portos do Oriente, as terras onde Cristo ainda era desconhecido. Lia com paixão os relatos dos primeiros jesuítas enviados às missões, e se via entre eles pobre, oculto, carregando o evangelho como quem leva pão aos famintos. Embora sua saúde fosse frágil, sua alma era vigorosa. Cada página sobre São Francisco Xavier incendiava ainda mais seu anseio por servir entre os mais esquecidos. Porém, nem sempre os caminhos de Deus são os que nossa alma imagina. Embora desejasse ardentemente ser enviado para terras distantes, Luís foi chamado a servir nos lugares mais próximos, nas salas de aula do Colégio Romano, nos corredores do noviciado, nas disputas filosóficas onde se revelou um prodígio. Aceitava tudo com docilidade, sem jamais reclamar. Se não podia evangelizar com os pés, evangelizava com o exemplo. Suas penitências secretas, sua disciplina rigorosa e sua obediência sem reservas o tornavam um farol silencioso entre os irmãos. Era como se Deus lhe dissesse: por enquanto,
quero que me sirvas aqui. E ele dizia sim, como Maria, sem exigir explicações, apenas crendo que a vontade divina era perfeita. Os superiores viam nele não apenas um estudante brilhante, mas uma alma profundamente madura. Tanto que, em 1589, mesmo ainda em formação, foi enviado à Lombardia para mediar um conflito familiar entre seu irmão Rodolfo e o Duque de Mantua. Conseguiu negociar a paz com serenidade e firmeza, provando que sua renúncia ao mundo não lhe tirara a sabedoria para lidar com ele. Ao retornar a Roma, retomou os estudos teológicos com o mesmo ardor e simplicidade. Foi nesse período que, segundo a tradição, recebeu uma revelação mística do arcanjo Gabriel. Saberia que morreria dentro de 1 ano. A notícia, longe de assustá-lo, apenas aprofundou seu zelo. Ele não pediu mais tempo, apenas mais santidade. Compreendeu então que sua missão não era atravessar oceanos, mas oferecer sua vida inteira como semente no solo da obediência. Como o Senhor disse através do profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. E Deus o enviou, não ao Oriente dos mapas, mas ao Oriente eterno da entrega total. O tempo para os santos não tem o mesmo peso que tem para os homens. Onde muitos medem a vida por anos e conquistas, há almas que a medem por fidelidade e entrega. Foi nesse espírito que Luiz Gonzaga recebeu em segredo uma revelação mística que selaria sua caminhada. Segundo uma tradição acolhida com reverência por seus confessores e irmãos de fé, o arcanjo Gabriel lhe teria anunciado que sua travessia final aconteceria dentro de 1 ano. Era 1590, e Luiz, com apenas 22 anos, já caminhava como quem contava os passos para o céu. Essa revelação, longe de enrijecê-lo em temor, trouxe-lhe uma paz ainda mais firme. Ele não desejava mais tempo, desejava mais amor. Não rogava por prolongamentos, mas por santidade. Esse segredo não foi revelado com alarde, mas era como um óleo suave que permeava suas atitudes. Seus gestos tornaram-se ainda mais humildes, suas orações mais recolhidas, seu zelo mais ardente. Havia uma urgência santa em seus dias, como quem colhe frutos maduros antes da tempestade. Aos olhos do mundo, nada havia mudado. Mas os que conviviam com ele percebiam que algo no silêncio daquele jovem se tornara mais profundo, como se sua alma já dialogasse com o eterno. Foi nesse tempo que, ao voltar para Roma, após reconciliar os irmãos, Luís intensificou suas penitências e aumentou os serviços aos pobres, sabendo que cada gesto era uma despedida disfarçada. As palavras da Escritura tornaram-se carne em sua vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele já não se pertencia. Seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo, e seu coração, ainda que jovem, já havia envelhecido em graça e maturidade espiritual. Quando falava com os companheiros, usava palavras simples, mas carregadas de eternidade. Não havia tristeza em seu semblante, apenas uma serena expectativa, como quem espera alguém que prometeu voltar. Ele sabia. E porque sabia, amava mais, servia mais, calava mais. A santidade dele não estava na grandeza dos feitos, mas na profundidade do amor escondido. A contagem regressiva havia começado, mas para Luís, o céu não era fim. Era o início do cumprimento de tudo que esperara em silêncio. Roma, início do ano de 1591. Uma epidemia cruel varria as ruas da cidade, deixando atrás de si corpos, lamentos e um rastro de abandono. Os hospitais não davam conta e muitos doentes jaziam nas sarjetas, ignorados até pelos próprios familiares. Era uma cidade tomada pelo medo, onde até os corações piedosos hesitavam em se aproximar. Foi neste cenário sombrio que Luiz Gonzaga, frágil no corpo, mas inabalável na alma, se fez servo dos mais esquecidos. Ele não apenas rezava por eles, ele os procurava. Percorria as ruas em busca dos mais contaminados, carregava nos ombros os moribundos, lavava suas feridas com as próprias mãos e os conduzia aos abrigos improvisados organizados pelos jesuítas. Cada gesto era uma oração encarnada, cada toque
uma partilha da cruz de Cristo. Sua saúde, já debilitada desde a infância, tornava essa missão ainda mais arriscada. Mas Luís não via sua vida como algo a ser preservado a todo custo, e sim como algo a ser oferecido por amor. Em uma de suas confidências ao seu confessor, São Roberto Bellarmino, revelou que sentia repulsa diante das chagas, dos odores, das secreções e que precisava clamar intensamente pela graça de superar essa aversão. Ele não nasceu naturalmente inclinado à caridade heróica, mas escolheu todos os dias amar mais que temer. Era ali, entre os leitos improvisados e os gritos dos agonizantes, que ele encontrava o Cristo abandonado. Sabia que estava morrendo pouco a pouco, mas isso não o afastava, pelo contrário, aproximava-o com mais ternura dos sofredores. Os superiores, percebendo o risco iminente, ordenaram que ele se afastasse. Mas Luís, com humildade comovente, implorou para continuar servindo. Foi então transferido para o Hospital de Nossa Senhora da Consolação, onde, em tese, os pacientes não estariam contaminados. No entanto, a caridade o encontrou também ali em sua forma mais exigente. Ao levantar um homem gravemente enfermo para ajudá-lo a se deitar, Luís foi exposto à doença. Em 3 de março daquele mesmo ano, apresentou os primeiros sintomas: febre alta, tosse, dores intensas. Foi confinado em seu leito, já não como enfermeiro, mas como mais um entre os tantos atingidos pela praga. Seu corpo vacilava, mas sua alma permanecia ereta. Como está escrito: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Luís havia feito isso, e agora, como quem é acolhido por aquele que serviu, preparava-se para sua última oferta. Era 21 de junho de 1591, oitava da solenidade de Corpus Christi. O sol mal rompia as nuvens de Roma, quando Luís Gonzaga, deitado em seu leito, pressentiu que aquele seria o último dia de sua travessia. Durante semanas, lutara contra a febre, a tosse e os calafrios da doença que contraíra ao servir os enfermos. Houvera momentos de aparente melhora, mas o jovem já não se iludia. Disse aos que o cercavam, com a serenidade de quem sabe para onde vai, que sua hora havia chegado. Não havia desespero, apenas um olhar profundo e firme, como o de quem contempla a eternidade que se aproxima. Pediu os últimos sacramentos, recebeu o santo viático com lágrimas nos olhos e foi ungido por mãos amigas. Estava pronto, como o servo fiel que aguarda a chegada do Senhor. Ao longo do dia, recebeu visitas dos irmãos jesuítas, de seu confessor, São Roberto Bellarmino, e de outros que desejavam ver, pela última vez, aquele cuja santidade já era proclamada em vida. Luís os acolhia com sorrisos frágeis, palavras de conforto e orações silenciosas. Repetia com convicção e doçura que morreria naquela noite, não por desespero, mas por certeza interior. E quando o crepúsculo finalmente chegou, ele não se apegou a nada. Seus olhos estavam fixos em um pequeno crucifixo que segurava com ternura entre os dedos. Sussurrou o nome de Jesus, como quem chama por um amado, e pouco antes da meia-noite entregou sua alma ao Pai, com apenas 23 anos. A morte de Luís não foi um fim, foi uma Páscoa. Era como se o céu tivesse preparado aquele dia para recebê-lo com solenidade. Oitava de Corpus Christi, festa do corpo de Cristo que ele tanto adorara em vida. Como está escrito: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. E essa coroa foi-lhe dada, não de ouro, mas de luz. Seus irmãos ao redor de sua cama choravam não de desespero, mas de comoção profunda. Sabiam que ali não jazia apenas um jovem religioso, mas um santo. Muitos já se ajoelhavam ao lado do corpo, pedindo sua intercessão. Seu nome, antes gravado entre os nobres da Lombardia, começava a ecoar entre os escolhidos do céu. Se há alguém em sua família afastado da fé, entregue às vaidades do mundo ou esquecido da eternidade, entregue esse nome agora à intercessão de São Luís Gonzaga. Escreva nos comentários e diga:
Jesus salva este coração pelo exemplo de São Luís. Talvez, como aquele jovem que abraçou a cruz com pureza e coragem, também sua história seja tocada por uma graça nova. Após sua entrega serena e santa, o nome de Luís Gonzaga rapidamente se espalhou, não como o de um jovem que morreu cedo, mas como o de alguém que viveu plenamente. Sua fama de pureza, caridade e sacrifício heróico se espalhou entre os corredores de Roma como perfume que ninguém conseguia ignorar. Muitos diziam que jamais haviam conhecido alguém tão unido a Deus, e os testemunhos de graças alcançadas por sua intercessão começaram a surgir ainda antes de sua sepultura. Seu corpo, primeiro sepultado na Igreja da Santíssima Anunciação, mais tarde foi transferido para a Igreja de Santo Inácio de Loyola, onde uma rica urna de lápis lazuli guarda os restos daquele que se tornou símbolo de juventude consagrada. A cabeça de Luís, como relíquia preciosa, foi levada para Castiglione dell'Estiviere, sua terra natal, como um tesouro espiritual para todos os que ainda esperam um milagre em casa. Não foi surpresa para ninguém quando, apenas 14 anos após sua morte, o Papa Paulo V o beatificou em 19 de outubro de 1605. Mais tarde, em 31 de dezembro de 1726, foi canonizado pelo Papa Bento XIII. E 3 anos depois, esse mesmo pontífice o declarou padroeiro dos jovens estudantes. Já no século XX, em meio às dores de uma nova era, São João Paulo II o proclamou patrono dos pacientes com AIDS e de todos aqueles que cuidam dos doentes. Assim, um jovem que morreu por amor aos contaminados de sua época tornou-se esperança para os esquecidos do nosso tempo. Um santo que viveu escondido entre livros, hospitais e noviciados agora resplandece entre os mais vulneráveis. Mas mais do que títulos e patronatos, o que permanece é sua voz silenciosa a sussurrar aos corações. É possível ser puro, é possível servir, é possível amar a Deus acima de tudo, mesmo quando o mundo inteiro nos chama para o contrário. Para os seminaristas, ele é farol. Para os jovens é modelo. Para os enfermos é consolo. Para os pais aflitos com filhos distantes da fé, é intercessor. Sua vida nos recorda que a verdadeira grandeza não está nos aplausos da terra, mas na fidelidade nos bastidores da alma. Como disse Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Luís viu, e por isso tantos hoje ainda o enxergam como farol de esperança no meio das trevas. Luís Gonzaga não buscou fama, não desejou púlpitos, não ansiou por reconhecimento. E, no entanto, seu nome atravessou os séculos como um sopro de pureza em meio à poeira do mundo. Seu legado não está em monumentos ou discursos, mas no silêncio com que amou os doentes, na firmeza com que disse não às promessas vazias da vaidade e na doçura com que ofereceu sua juventude como sacrifício vivo. Ele soube, com impressionante serenidade, o dia de sua morte, e não fugiu, não hesitou, não se lamentou. Apenas confiou, porque quem vive de verdade no amor de Deus não teme o fim. Reconhece nele apenas o início de uma glória sem ocaso. Hoje, talvez você também esteja em um tempo de espera, de perda, de incertezas. Talvez tenha filhos distantes da fé, irmãos que zombam da esperança, ou um coração cansado de tantas feridas. Saiba que São Luís Gonzaga não ficou preso ao século XVI. Ele vive agora diante de Deus, intercedendo por aqueles que ainda caminham entre espinhos. Se há em sua vida alguém que precisa de conversão, de cura, de uma nova chance, escreva esse nome agora nos comentários e diga com fé: Jesus, pelas mãos puras de São Luís Gonzaga, alcança esta alma. Que seu coração, como o dele, seja um altar onde Deus possa habitar. E que mesmo sem saber o dia nem a hora, você esteja pronto, como ele esteve, para dizer: tudo está consumado. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. Se esta história tocou sua alma, compartilhe-a. Envie a quem precisa de consolo, de direção ou de uma luz para recomeçar. Inscreva-se neste espaço de fé e esperança, onde os santos não são lembrados como estátuas, mas como irmãos que ainda caminham conosco.
Curta, comente e partilhe. Mas, acima de tudo, deixe que esta vida sagrada desperte em você o desejo de viver por algo maior. Que São Luís Gonzaga rogue por nós e que o Deus das promessas eternas nos encontre fiéis no dia em que formos chamados. Amém.